E na presença do TSH, eu tenho uma mudança morfológica dessa estrutura, no qual, aquilo que eu havia falado, a estrutura epitelial do folículo vai consumindo o coloide e vai digerindo esta estrutura para produzir os hormônios da tireoide. Então, ó, há uma mudança, a vascularização aumenta, a perfusão da tireoide aumenta. E eu também havia falado, mas não hoje, que eu posso secretar hormônio da tireoide em resposta a uma ativação simpática. Eu não preciso necessariamente do TSH. O simpático, pelos gânglios cervicais superior e médio, ele inerva a tireoide. Então o simpático diretamente, liberando noradrenalina, pode fazer com que a via da PKA, aquela que eu acabei de falar, seja ativada, porque os receptores beta-1 são ativados a proteína GS também. Então o corpo tem duas estratégias aí, uma Wi-Fi, uma sem fio, que é via humoral, e outra via cabo, que é via sistema simpático. Então, obviamente, qual é a mais rápida? Cabo. Se ele quer, dá uma descarga simpática. Mas a que é mais duradoura e mais sustentável é a via humoral, é a via hormonal, é a via endócrina. E é ela que, de fato, faz a tireoide crescer e ser a glândula que é. Endocitose do coloide da tireoglobulina, aquilo que eu tinha falado, em resposta ao TSH, eu emito uma projeção de certos pseudópodes, estruturas que englobam o coloide, e aí eu formo vesículas. Eu formo uma vesícula de coloide que eu endocitei, que eu botei para dentro da célula, e essa vesícula ela é fundida com um lisossomo. E aí são justamente as enzimas lisossomais ou lisossomiais que vão digerir a tireoglobulina, várias proteases. E aí vão liberar T3, triodotironina, T4, tetraiodotironina, vulgo tiroxina, e outros produtos como T3 reverso, próprio T2 e a própria tireoglobulina. É basicamente isso. Notem que isso aqui está mostrando uma característica interessante da célula folicular. Ela tem o que a gente chama de polaridade, ou seja, ela é polarizada. Ela não é uniforme. Ela tem uma porção apical, que está olhando para a luz do folículo, para o coloide, e ela tem uma porção basolateral, que está olhando para o intestício, para o sangue. Isso é extremamente importante para a função da tireoide. Até porque, por exemplo, como a gente vai ver, ela capta, essa célula, ela capta iodeto pela via basolateral, pela porção basolateral, ela joga o iodeto para cá, e o hormônio da tireoide, ou os hormônios da tireoide, são produzidos aqui, depois são novamente encaminhados para cá, e depois são liberados. Então eu tenho uma recirculação de substratos dentro da célula folicular, causada pela polaridade da célula folicular, ou seja, é uma diferenciação. A maioria das células do nosso corpo, elas são ou tem uma certa polaridade. Células do epitélio renal, por exemplo, e aqui não é diferente. O hormônio T3 e T4 não é liberado por aqui, ele é produzido aqui e ele é liberado por aqui. O iodeto é captado daqui, é mandado para o coloide, ele é incorporado na molécula de tireoglobulina e aí eu tenho a síntese do hormônio. Isso tudo a gente vai falar. Então essa é uma característica importante, a polaridade. As proteínas que eu tenho aqui são as proteínas que eu tinha que ter. Então aqui eu tenho o cotransportador de iodeto, o NIS. Ele bota o sódio para dentro e o iodeto para dentro. E aí eu capto. Aqui eu não tenho mais nenhum cotransportador. Aqui eu tenho um canal de cloreto, chamado de pendrina. É a pendrina que leva o cloreto e o iodeto para fora. Hormônios tireoidianos. Aí vamos ver aí os componentes. Obviamente são hormônios, como eu já havia falado, derivados das tirosinas. Tirosina é um aminoácido, como vocês conhecem. Quando a tirosina ela é iodada por uma tireoperoxidase, pela peroxidase da tireoide, eu a chamo de monoiodotirosina, ou chamada de MIT. Quando ela é duplamente iodada, eu a chamo de diiodotirosina. Não confundir ainda com tironina. São só tirosinas iodadas. Então, ó, a molécula é a mesma, eu apenas adicionei um iodo. E aqui eu adicionei 2.
A diiodotirosina também é chamada de DIT. A isso daqui eu chamo de tirosinas iodadas. Agora, eu tenho as chamadas tironinas. O que são as tironinas? As tironinas são quando eu junto duas tirosinas iodadas. Se eu pegar uma MIT e uma DIT, eu tenho a triiodotironina. Ou seja, se eu juntar uma monoiodotirosina mais uma diiodotirosina, eu formo a triiodotironina. Então, o termo tironina, ele se refere quando eu tenho duas tirosinas acopladas, sobretudo o anel fenólico de uma com outra. Aí essa tironina, ela é lipossolúvel, ao contrário da tirosina. A tirosina é um aminoácido, logo é hidrossolúvel. Todos os hormônios derivados de aminoácido, todos os hormônios peptídicos, eles são hidrossolúveis, menos aqueles que têm um processamento diferenciado. No caso, os hormônios da tireoide, eles são derivados de aminoácidos, da tirosina. Porém, no processo de produção, eu tiro apenas a parte hidrofóbica da molécula de tirosina, que é o anel benzênico, e coloco em outra. Então eu formei uma molécula maior, uma tironina, no qual o processo resultante é uma molécula lipossolúvel. E é por isso que justamente os receptores dos hormônios da tireoide são intracelulares. E aí quando eu junto uma MIT e uma DIT, só que o iodo em locais diferentes, aqui ele está no anel interno, aqui ele está no anel externo, eu tenho o chamado T3 reverso. Também é uma MIT com uma DIT. E aí eu tenho a RT3, a triiodotironina reversa, que é um hormônio sem ação. O T3, ou AT3, o correto seria A, feminino mesmo. A T3, a triiodotironina, ela é o hormônio mais ativo, ela realmente é quem faz o trabalho dos hormônios da tireoide. E eu tenho também a T4, a tiroxina, que é a junção de duas DITs. Quando eu pego duas diiodotirosinas e junto, eu formo a T4. A T4, ela não tem tanta atividade quanto o T3, mas ela tem mais atividade do que a T3 reversa. A T4, a gente pode dizer que ela é o pró-hormônio. O que é um pró-hormônio? É o hormônio inativo ou é o hormônio parcialmente inativo. É como se fosse uma fonte. A tireoide libera mais T4, a T4 chega no tecido-alvo, ou mesmo no fígado, ou até às vezes na própria tireoide, ela é desiodada e se transforma em T3. Aí a T3, quem de fato faz o trabalho. Então, a maioria das ações fisiológicas dos hormônios da tireoide, como a gente vai ver, são feitas pela triiodotironina. Ou ela pode ser formada já na tireoide, sendo desiodada a partir da T4, pode ser formada logo como T3 mesmo, ou ela pode ser formada no tecido in loco pelas desiodases, que é uma classe de enzimas que a gente vai falar mais para frente também. E aí eu tenho, como eu tinha dito, a T4, uma representação mais bonitinha, e eu tenho a T3. São os dois grandes hormônios, pró-hormônio, hormônio efetivo de fato. Eu libero cerca de 40 vezes mais T4 do que T3. Só que a T3 ela é 100 vezes mais ativa do que o T4. É uma diferença muito gritante. Falando um pouquinho aí da tireoglobulina. É um homodímero de 132 resíduos de tirosina, mas nem todas sofrem iodação e acoplamento. Apenas um terço é iodado. Formando, sim, tudo é o que eu já tinha falado. A tireoglobulina nada mais é do que uma proteína gigante, grande, cheia de tirosina, para ser justamente arcabouço, substrato, sobre o qual os hormônios da tireoide serão montados. Daqui ela, ó, cheia de tirosinas. Ela é sintetizada como qualquer proteína, ou seja, retículo endoplasmático rugoso começa lá a brincadeira, empacota essa proteína, manda para o complexo de Golgi vai mandando e
exocita essa proteína no coloide. Era para eu ter até botado a estrutura aí, mas ela é feita lá e é jogada para o coloide. Quando ela chega no coloide, na face externa da membrana apical, que é onde tem as vilosidadezinhas, que eu mostrei naquela figura lá, tem uma enzima lá chamada de tireoperoxidase. Aí a tireoperoxidase pega o iodeto que eu ingeri da minha dieta, que foi levado até a tireoide, que foi captado pela célula folicular, e incorpora na tireoglobulina. E aí ela vai sendo iodada. As tirosinas vão sendo iodadas. E aí, essa mesma tireoperoxidase, que acabou de iodar algumas tirosinas, ela vai acoplando duas tirosinas e formando as tironinas, aquilo que eu falei. Se ela juntar duas DITs, T4. Se ela juntar uma DIT e uma MIT, T3. Dependendo de onde for a iodação do anel, T3 reverso. Mas geralmente o que nos interessa é a atividade. Então é T3 e T4. Mais T4 do que T3, é mais feito, é mais sintetizado. Aí vamos para a biossíntese, para a gente explicar melhor. Pronto. Aqui, ó, relata bem a polaridade da célula folicular. Célula folicular epitelial, sangue. Obviamente que ela não fica diretamente para o sangue, ela fica para o intestino, né? Que é só um esquema. Sangue, coloide, luz do coloide ou coloide, membrana apical, membrana basolateral. Novamente, sangue barra intestício, membrana basolateral, célula folicular, membrana apical, coloide. Ingerir o iodeto lá na dieta. Sal de cozinha tem iodeto, vai pro... Iodeto vem, chega pelo sangue e ele é transportado pelo NIS. N-I-S. Simportador de sódio e iodeto. Você pode perguntar, mas se é de sódio por que tem um N? Na. O nome do sódio em latim é nátrium. Do potássio é cálium. Nátrium, Na. Cálium, K. Então o sódio é transportado junto com o iodeto. O iodeto não quer ir tanto para onde a tireoide quer. Porém, o sódio paga a passagem. Esse transporte é chamado de transporte ativo secundário, que é um transporte acoplado. Eu pego uma substância que quer muito entrar, o sódio, com outra que nem quer entrar tanto assim, que é o iodeto. E aí o iodeto entra. Uma vez dentro da célula folicular da tireoide, o iodeto vem e sai pela membrana apical por um canal de iodeto barra cloreto, que é a pendrina. Ela deixa vazar iodeto ou cloreto. Deixa. Aí o iodeto vai para o coloide e fica lá. Paralelo a isso, concomitantemente a isso, o que eu tenho? A célula vai sintetizando a tireoglobulina. Lá, ó, do retículo endoplasmático, o complexo de Golgi mandou aquele processo que eu tinha falado. E a tireoglobulina é jogada para o coloide. E aí no coloide eu já tenho duas substâncias que serão substratos para a síntese dos hormônios da tireoide. A primeira é o iodeto, a segunda é a tireoglobulina. Eu só tenho o quê? Que juntar e combinar. Agora, já tenho substratos. Quem é que faz isso? As oxidases. Aí eu tenho a tireoperoxidase, eu tenho uma peroxidase, que vai produzir peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio vai primeiro oxidar o iodeto. Eu tenho que oxidar o iodeto a iodo. I menos a I2. Aí uma vez que eu oxido o iodeto, formo o iodo, a tireoperoxidase pega esse iodo e junta com a molécula da tireoglobulina. Esse processo é chamado de organificação do iodeto ou do iodo, ou iodação da tireoglobulina. Depende do referencial. Se eu olho para o iodeto ou se eu olho para a tireoglobulina. No final das contas, o que é que eu tenho? A tireoglobulina iodada. Aí a mesma tireoperoxidase, ela pega essas tirosinas iodadas, aí é aquilo que eu falei, se for duplamente iodada de iodotirosina, e juntar com uma monoiodotirosina,
tirosina iodada, formam T3. Se for DIT, T4. E aí eu tenho o T3, o T4, MIT e DIT. Tudo isso na molécula de tiroglobulina. Então, a molécula de tiroglobulina tem tudo. Tem tirosina não iodada, tem tirosina iodada, tem tirosina monoiodada, diiodada, tem tironina, tem T2, tem T3, tem T3 reverso, tem T4, tem MIT, tem DIT. Tem tudo isso na tiroglobulina. O TSH chega e diz: boa tarde, célula folicular. Você poderia, por favor, liberar T3 e T4 para a circulação? Porque o corpo está precisando. Eu tenho que aumentar a minha taxa metabólica basal. Por exemplo, um dos hormônios que manda, ou mandam eu aumentar a taxa metabólica basal é quem? Leptina. A leptina, não diretamente, ela não vai chegar aqui. A leptina ativa os hormônios TRH-érgicos. A leptina ativa o simpático. A leptina tem este poder. Por isso que um paciente com resistência à leptina, ele tem um menor metabolismo basal. Ele consome menos energia, só por causa que o hipotálamo dele está mais resistente. Quem tem resistência à insulina, quem tem resistência à leptina, obviamente, que eu estou falando sobretudo no hipotálamo, que é o sensor homeostático principal. Voltando, então o TSH chega, tireoide, por favor, por meio do AMP cíclico, por meio da PKC, por meio do cálcio, endocite este colóide que você tem, aí ele endocita, junta com o lisossomo, então a vesícula endocítica, o fagossomo que ele ingeriu, se junta com o lisossomo, forma o fagolisossomo, e as enzimas lisossômicas começam a digerir a tiroglobulina, as proteases lisossômicas. E aí eu libero o MIT, eu libero o DIT, eu libero o T3, eu libero o T4. MIT e o DIT, como eu falei, são hidrossolúveis, porque só tem uma tirosina. E elas não conseguem sair. Então você não vai ver, em condições normais, estou falando normal, MIT e DIT sendo liberada. Mas já a T3 e a T4, que são lipossolúveis, elas não precisam de autorização de ninguém. Elas se difundem ou são transportadas e são transportadas através da membrana plasmática basolateral. E aí elas são secretadas. Então essa é a dinâmica de secreção dos hormônios da tireoide. Esqueci de alguma coisa? Não. Alguma dúvida? Ou seja, isso tudo aqui acontece concomitantemente. Tanto a síntese da tireoglobulina quanto a captação de iodo, ou iodeto, está sempre acontecendo. Obviamente que, em resposta ao TSH, é que eu tenho a produção de T3 e T4. Se o TSH não está mandando, eu não vou produzir. Mas, novamente, não existe, em termos de sinalização hormonal, não existe ausência total do hormônio. Por exemplo, fazem 6 horas que eu não me alimentei. Eu tenho insulina no meu organismo? É claro que eu tenho. Mas o pico de insulina eu tenho no período pós-prandial, assim que eu acabei de comer. Mas eu não tenho 0 de insulina. Mesmo que eu tenha 20 horas de jejum, a insulina vai estar bem baixinha. Mas ela vai ter alguma açãozinha residual. Até porque a função e a ação da insulina não é só colocar a glicose para dentro. Se fosse só isso, eu podia até dizer que ela não estava fazendo o que ela tinha que fazer. Ela evoluiu para outras coisas. Ela é anabólica. Até como eu disse, sem insulina não há crescimento. É óbvio que se eu estou há 20 horas sem comer, meu corpo não vai crescer. Pelo contrário, ele só vai atrofiar tudo que ele tem. Enfim. É isto. Então, quando eu falo que na ausência de TSH, eu sempre tenho um TSH residualzinho. A célula folicular está sempre liberando T3 e T4. A diferença é que se eu estou num estado, o ambiente esteja muito calor, esteja a temperatura muito alta, eu não vou liberar tanto.
Se eu estou no estado que eu tenho que produzir muito calor, isso não vai acontecer. Então tudo depende do contexto. O nosso corpo ele sempre funciona, a diferença é, às vezes ele funciona menos ou mais. O nosso corpo barra as funções. Não tem nenhuma função que esteja totalmente paralisada. Oxidação e organificação do iodeto. Aquilo que eu havia falado. Ó. A função do óxido da tiroperoxidase produz o peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio oxida o iodeto e o iodeto é organificado. Ó, a tiroglobulina mostrando aquilo que eu tinha falado. Ela tem quem? Ela tem DIT, ela tem MIT, ela tem T4, ela tem T3. Isso daqui é o quê? A membrana apical, coloide, citoplasma da célula folicular. Tiroglobulina vem, fica esperando, a tiroglobulina não está iodada ainda. Ela fica esperando a peroxidase oxidar o iodeto, organificá-lo, colocar na sua estrutura, e aí depois ela acopla quem foi iodado e forma T3, T4. É isso. Ela usa, obviamente, o NADPH, se ela está fazendo uma oxidação. E as proteínas carreadoras, ó. Globulina ligadora do tireoide, ela chamada de TBG, ela leva cerca de 70% do hormônio da tireoide. A transtirretina, que é uma outra globulina que transporta os hormônios da tireoide, ela cursa com 15 a 20% de toda a circulação. E eu tenho a albumina, que transporta o resto, cerca de 15%, 20%. Aí eu tenho ó, o T4, 99,98% dele é ligado, obviamente 0,02% dele é livre, e eu tenho o T3, que cerca de 99,5% dele é ligado, e cerca de 0,5% dele é livre. Isso também tem repercussão fisiológica, porque notem que o T3 ele tem uma concentração cerca de 20 vezes, a forma livre, maior do que a T4. Isso também mostra que ele realmente é quem faz o trabalho. 0,02 é numa escala 10 logarítmica. Ou seja, se eu tivesse 0,2 aqui e 0,02, já era só 10 vezes. Extrapolando, cerca de 20 vezes ou 25 vezes mais T3 livre do que T3, mais T3 livre do que T4. Quem é que faz o trabalho de fato? É o hormônio livre. Quem é que tem mais hormônio livre? T3. E quem é que tem mais afinidade pelo receptor dos hormônios da tireoide, que eu falei lá na primeira aula, são os receptores que estão dentro do núcleo, é o T3. Então o T3 está em maior concentração livre, não ligado, ligado é T4. E tem maior afinidade barra maior potência. Então é ele quem de fato faz as coisas. E o mecanismo de ação, vamos detalhar um pouquinho agora. Eu tenho ações chamadas não genômicas,